Capítulo 239, Torneio dos Melhores, 29. Autor, Rafael Batista. Revisão, adivinha. Uau! Após o desaparecimento do Negan e o soar da buzina, a plateia se dividiu entre a euforia daqueles que torciam para o Cruz, e o silêncio perfurante daqueles que estavam assustados com as capacidades que as técnicas e o poder da escuridão possuíam. Além do mais, a destruição que aquela luta causou foi muito maior do que qualquer uma das lutas anteriores, afinal, até mesmo uma parte dos assentos da plateia foram destruídos. Na arena, o portal apareceu próximo ao Cruz e este caminhou na direção dele. E foi nesse exato momento que, Zhao Tian, que tinha recuperado uma parte das suas forças, pelo menos o suficiente para ficar de pé e andar, saiu da tenda. O que aconteceu aqui? Zhao Tian murmurou enquanto olhava para o campo de batalha e a plateia. Vendo que Zhao Tian tinha saído da tenda, Qion se aproximou dele e explicou: enquanto vocês estavam se recuperando, o Negan e o Cruz travaram uma batalha feroz e, no final, o Cruz venceu e apagou o Negan deste mundo. Como foi essa luta? Curioso, Zhao Tian perguntou. Qion demonstrou um certo grau de lateralidade quando respondeu, deixando escapar um leve gosto de vingança. Os dois travaram uma grande disputa de forças, mas o Cruz foi superior em tudo. Ele conseguiu arremessar o Negan para fora do campo de batalha e o fez consumir a maior parte do seu vigor, para que finalmente pudesse colocá-lo em uma posição de submissão e fazê-lo desaparecer em um daqueles buracos negros. Foi incrível. Lentamente, Zhao Tian acenou com a cabeça enquanto ficava calado e observava o Cruz retornar para a plataforma. Assim que o Cruz pisou na plataforma, outro sorteio foi imediatamente iniciado e a próxima luta anunciada. Tairun. Ildival. Vocês têm 5 minutos. O oficial da guarda anunciou. Finalmente. Agora eu terei um desafio de verdade. Com uma confiança exacerbada, Ildival comemorou o anúncio do seu nome. Imediatamente, Ranyar olhou para o Ildival e alertou: Ildival, tenha cuidado. Não deixe a sua autoconfiança falar mais alto do que o seu autocontrole. Nós ainda não sabemos quase nada daquele cara, além do fato de que ele é tido como o último grande gênio que a Escola da Espada Polida revelou. Ha 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 ha. Ildival gargalhou. Antes de responder, essa história de grande gênio é somente uma daquelas balelas de sempre. Essas escolas marciais sempre fazem isso, porque não querem perder os seus prestígios e os seus ares ameaçadores. As palavras do Ildival carregavam um pouco de razão, pois aquela prática realmente existia. Haviam muitas escolas marciais que, quando percebiam que não possuíam nenhum aluno excepcional, apelavam para as mentiras de que possuíam um gênio nunca antes visto, somente para manterem os seus nomes e prestígios. Contudo, mesmo sabendo que aquela prática existia, Ranyar não estava tão confiante de que isso se aplicava àquela situação. Ildival. O diretor Silver comprou uma espada profana para aquele cara, preterindo o Ryuji, que vem de um clã reconhecidamente perito na arte da espada. Você viu quando ele derrotou aquela garota, usando somente a força da intenção. Eu não acho que tudo isso seja parte de uma mentira. Ranyar analisou. Vendo que havia uma preocupação real no semblante do Hangar, Ildival acenou com a cabeça e fez uma expressão tranquila enquanto tocava o ombro dele e dizia: Irmão Ranyar, eu sou um filho de Thor, então, eu não temo ninguém neste mundo. Mas, se isso te acalmará, eu posso afirmar para você que, assim como eu sempre lutei em minha vida, eu nunca baixarei a minha guarda. Assim que terminou de dizer aquilo, Ildival se virou e caminhou em direção ao portal. Enquanto isso, na comitiva da Escola da Espada Polida, Tairun recebia algumas instruções do diretor Silver.
Tyrun, o seu adversário é um membro do clã dos Filhos de Thor, que sempre figurou entre os favoritos ao título deste torneio. Nessa luta, você não pode se dar ao luxo de se segurar ou esconder as cartas que tem na manga. O diretor Silver recomendou. Sim, mestre. Eu lhe assegurou que me soltarei durante a luta. Tyrun respondeu enquanto reverenciava o diretor Silver. Depois de fazer aquilo, Tyrun se virou e caminhou para o portal enquanto o diretor Silver comentava com o Ryuji, parece que ele realmente fará o que disse. Ryuji, por sua vez, respondeu, sim. Aquele olhar no rosto dele. Eu já o vi algumas vezes. Eu nunca saí ileso depois de vê-lo. O silêncio acompanhou a caminhada do Tyrun, que entrou no portal e surgiu em uma planície de gelo. Assim que surgiu na planície, Tyrun avistou Eldival, que já empunhava uma espada azul em sua mão direita e um robusto escudo em sua mão esquerda. Uma espada e um escudo. Eu imaginei que um grandalhão como você usaria uma arma maior. Tyrun comentou. Assim que escutou aquilo, Eldival sorriu e respondeu, eu até pensei em usar algo mais destrutivo, mas... alguém me pediu para ser mais cauteloso nesta batalha. Sábio. Tyrun comentou, antes de continuar, mas você tem certeza de que sabe usar essa arma? Haha. Imediatamente, Eldival riu, antes que algumas linhas azuis escuros surgissem pela sua espada e pequenos relâmpagos brilhassem nelas. Depois, ele respondeu, eu acho que sou bom nisso. Veremos. Swing. Sem nenhuma ondulação em sua expressão, Tyrun comentou e sacudiu a mão direita enquanto a nevasca, a espada profana que o diretor Silver lhe deu, surgia em sua mão direita e cortava o ar. Com o surgimento daquela espada profana, uma onda de frio se espalhou pelos arredores e diminuiu ainda mais a temperatura na planície. Sentindo essa diminuição de temperatura e a ameaça que aquela espada exalava, Eldival olhou para o seu escudo e murmurou, meu velho amigo, nós nos despediremos hoje. Do outro lado, Tyrun afastou os pés e perguntou, você está pronto? Soush. Eldival sorriu e o Tyrun avançou contra ele em uma velocidade incrível. Diga adeus a esse escudo. Num piscar de olhos, Tyrun chegou ao Eldival e fez um corte vertical, para baixo, enquanto pensava. Swing. Eldival ergueu seu braço esquerdo e colocou o escudo na frente daquele ataque, mas, pouco antes da colisão, ele sorriu e girou o corpo enquanto o escudo desaparecia da sua mão esquerda e uma outra espada azul, idêntica à que ele empunhava, surgia em sua mão esquerda. Graças àquele movimento, a nevasca cortou apenas o ar e não tocou em um fio de cabelo do Eldival. Eu acho que escudos não são bons contra espadas profanas. Enquanto fazia aquele girou e iniciava uma estocada com a mão direita, Eldival falou. Clang! A ponta da espada do Eldival e o corpo da nevasca se chocaram quando Tyrun inteligentemente recuou o braço e bloqueou as estocadas. Contudo, Eldival ainda tinha outra espada em sua mão esquerda e o verdadeiro ataque vinha dela. Dzzzzztttt. Relâmpagos brilharam da espada enquanto Eldival continuava o giro e fazia mais uma estocada, desta vez, mirando as costas do Tyrun. Crack! Aquele ataque parecia ser indefensável, mas antes que ele pudesse chegar ao Tyrun, uma larga e alta espada de gelo, com mais de 2 metros de altura, emergiu do solo e bloqueou o ataque. Crás! Rapidamente, os relâmpagos que inundavam a espada do Eldival penetraram no gelo e, em menos de um segundo, todo o gelo colapsou. Enquanto os fragmentos de gelo caíam, Eldival procurou por Tyrun, que já estava a alguns metros dele. Eu admito. Você até que tem uma boa perícia de combate. Com o mesmo ar de superioridade de sempre, Eldival sorriu e comentou. Ramph.
Do outro lado, Tyrone bufou, antes de responder, eu também admito que... Eu nunca pensei que vocês, os orgulhosos filhos de Thor, usariam truques tão baratos como o que usou agora há pouco. Haha. Ildival soltou uma gargalhada alta, antes de dizer, você ainda não viu nada. Nem pretendo ver. Souls. Imediatamente, Tyrone murmurou algo e novamente disparou contra o Ildival. Assim que Tyrone se movimentou, Ildival travou os olhos no seu inimigo, ergueu as duas espadas e executou dois cortes horizontais. DZZZZZZZTTT. Spring. Os cortes que Ildival fez foram mirados apenas no ar, mas não foram ataques a esmo, porque dois longos relâmpagos azuis emergiram das espadas que praticamente se transformaram em dois tickets de raios. Um zumbido irritante acompanhou o movimento enquanto os relâmpagos varriam tudo à frente. O violento ataque do Ildival era tão rápido quanto potencialmente destrutivo, e, sendo assim, os relâmpagos varreram contra o pescoço e a cintura do Tyrone. Vuuu! Na plateia, inúmeros olhos arregalados assistiram quando aqueles relâmpagos atravessaram uma silhueta, mas cortaram apenas o vento, no máximo, uma pós-imagem. Vuuu! Uma pequena nevasca, que começou a partir daquela pós-imagem, circulou Ildival, e, quando ele pôde sentir uma sensação de perigo, uma espada já estocava contra as suas costas. DZZZZZZTTT. Instantaneamente, o corpo do Ildival ficou coberto de relâmpagos, o que aumentou drasticamente a sua velocidade, e, por pouco, ele conseguiu escapar daquela estocada. Enquanto Ildival escapava daquele golpe, a estocada do Tyrone chegou ao seu ponto final, mas o que aconteceu naquele momento foi perturbador. Crack! A ponta da nevasca emitiu um breve brilho azul, antes de congelar o ar em volta dela e criar uma espécie de teia de gelo. Agora sim. Ildival sentiu que Tyrone representava uma grande ameaça, pois o objetivo daquele golpe e daquele congelamento era o seu próprio corpo. Se ele fosse atingido, ninguém poderia prever os danos que ele sofreria. Esse cara. Ele conseguiu esconder completamente a presença dele. Eu não consegui sequer perceber a aproximação dele. Enquanto pensava no que poderia ter lhe acontecido e se afastava do Tyrone, Ildival murmurou. Vuuu! De repente, a mesma nevasca se repetiu e Ildival novamente perdeu qualquer vestígio da presença do Tyrone. Contudo, dessa vez, ele não queria ser pego de surpresa. DZZZZTTT. Swing. Em um movimento estranho, Ildival energizou uma de suas espadas e cravou-a no solo. Depois, ele energizou a outra espada e atirou-a contra o solo a alguns metros de distância dele. Por fim, ele fechou os olhos e demonstrou estar bastante concentrado. Vuuu! Escondendo a sua presença e se movendo rapidamente, Tyrone parecia ser apenas mais um daqueles vários fragmentos de gelo e neve que formavam a nevasca. Era quase impossível percebê-lo, até que um ataque fosse executado. Aquela era uma técnica de movimentação sublime. Após fazer aqueles movimentos estranhos e fechar os olhos, Ildival permaneceu assim por uns 2 segundos. Até que ele finalmente pôde sentir algo. Swing. 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 3 cortes vieram em 3 direções diferentes, mirando as pernas, o tronco e o pescoço do Ildival. Tap. 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 Incrivelmente calmo e com precisos movimentos de pernas, Ildival conseguiu se esquivar daqueles 3 cortes, que passaram raspando por ele. O que? Como? Será que os reflexos dele são tão bons assim? Quando viu que Ildival desviou dos seus 3 ataques, Tyrone demonstrou uma grande surpresa.
Ao que tudo indicava, Ildival conseguiu desviar daqueles 3 ataques por puro reflexo, pois o tempo que Tairun deixava de mascarar a sua presença era quase que instantaneamente aos seus ataques. Haviam apenas alguns milésimos de segundos para que Ildival conseguisse pensar e se esquivar. DZZT. 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 Enquanto deixava o seu inimigo surpreso, Ildival voltou a fechar os olhos e se concentrar. Contudo, dessa vez, alguns relâmpagos verdes começaram a estalar em suas mãos. O que? Aqueles relâmpagos. Com isso é possível. Na plataforma, assim que viu aqueles relâmpagos verdes nas mãos do Ildival, Zhao Tian imediatamente arregalou os olhos e murmurou. Da mesma forma que Zhao Tian, Gold ficou com uma cara estranha enquanto pensava. Será que aquele moleque realmente carrega algum gene daquele deusinho de merda? Na arena, Tairun também ficou confuso quando viu aqueles relâmpagos estranhos, porém isso só serviu para deixá-lo ainda mais cauteloso. Te encontrei. De repente, segundos antes do Tairun atacar, Ildival abriu os olhos e exclamou. Swing! 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 19 cortes foram executados contra o Ildival quase que instantaneamente. Cada um daqueles cortes carregava uma energia gélida que aumentava em muito as áreas de abrangência deles. Voou! Todos gritaram quando viram uma figura sendo desmembrada. Assim que aqueles cortes atingiram o alvo, Tairun levantou os senhos, demonstrando estar surpreso, mas era tarde demais. DZZZZZTTT. Tap. Tap. Te peguei. De repente, enquanto uma pós-imagem era retalhada pelos 19 cortes, Ildival, que se moveu extremamente rápido, já tinha localizado e agarrado o pescoço e o punho direito do Tairun, punho este que empunha a espada. Eu estava te vendo. O tempo todo. Ildival sussurrou para o Tairun enquanto apontava para as espadas cravadas no chão e revelava uma fraca rede de relâmpagos que funcionavam como sonares para ele e sempre que Tairun entrava no raio dela, Ildival o localizava facilmente. DZZZZTTT. Os relâmpagos verdes, que inundavam a mão direita do Ildival, brilharam enquanto penetravam o corpo do Tairun, que perdeu completamente o controle do seu próprio corpo. Mesmo que o seu cérebro gritasse para que ele se movesse, ele não conseguia fazê-lo. Era como se essas ordens não chegassem aos seus membros. Fúria de Thor. Bararau. Com Tairun sob o seu controle, Ildival manteve o aperto, revelou o seu cultivo, que estava no pico do 9 graus nível do reino opressor, e murmurou enquanto olhava para o céu e um imenso relâmpago azul descia até os dois. Crás! Uma grande devastação foi gerada a partir do ponto de impacto daquele raio, que iluminou e incendiou tudo ao seu redor. Aquele ataque, com certeza, carregava todo o poder do Ildival. Além de absurdamente barulhento, aquele raio também tinha uma sustentabilidade incrível, porque mesmo após 5 segundos, ele ainda estava lá, como se o seu poder não tivesse fim. DZZTTT. DZZT. Quando aquela cena assombrosa terminou e a última faísca finalmente desapareceu, algo ainda mais absurdo foi revelado. No centro de uma grande cratera, Ildival estava de pé, com as mãos enterradas e uma grande e sólida pedra. De onde foi que você saiu? PSHHH. Encharcado de suor e com um semblante de choque, Ildival questionou enquanto uma espada saía de dentro da pedra e perfurava a sua barriga. Assim que aquela espada atingiu o alvo, a pedra se fragmentou e dezenas de pequenas pedras caíram no chão, revelando a figura do Tairun, que estava ileso, segurando a espada. Hoje é o dia que o segundo filho de Thor deixará esta competição.
Crack. Tyrone sussurrou enquanto a nevasca emitia um gélido brilho e liberava uma perfurante onda de frio, que congelou Ildival, de dentro para fora. Crack. Em um instante, Ildival ficou dentro de uma grande formação de gelo que se criou ao seu redor. De frente para a formação de gelo, Tyrone encarou Ildival e depois falou enquanto se virava e caminhava para a direção oposta. Todos nesse torneio se acham muito mais especiais do que realmente são. Semideuses. Manipuladores da escuridão. Idiotas com duas afinidades elementais. Vocês não são tudo aquilo o que pensam ser. Diante da minha defesa impenetrável e o meu ataque absoluto. Vocês não são nada mais do que atrações de circo. Tyrone encerrou enquanto caminhava e guardava a nevasca em seu anel de armazenamento. Foom. Após Ildival permanecer imóvel, a buzina que anunciava o término da luta foi soada. Na plataforma, todas as comitivas, menos a comitiva da Escola da Espada Polida, estavam boquiabertas, assim como toda a plateia, porque, de novo, todos fora pegos de surpresa, pois outra pessoa que possuía duas afinidades elementais se revelou durante o torneio. Na comitiva do clã dos filhos de Thor, os médicos se apressavam para socorrer o Ildival que com certeza, não estava nada bem. Contudo, Ragnar permaneceu imóvel, encarando a figura do Tyrone, que tinha acabado de voltar para a plataforma. Se alguém aqui está se achando demais. Esse alguém é você. Ragnar murmurou enquanto olhava para o Tyrone e algumas faíscas de relâmpagos surgiam dentro dos seus olhos. Na comitiva do clã da graça, Zaltien lançou um olhar de descaso para o Tyrone e depois murmurou enquanto movia o seu olhar para o Ragnar: defesa suprema é o meu ovo. Você ainda não enfrentou o verdadeiro monstro desse torneio. Cof. Cof. Enquanto isso, na comitiva do vilarejo Noa, Cruz tossiu algumas vezes e segurou o peito, demonstrando estar sentindo bastante dor. Cruz. Você está bem? Imediatamente, um dos membros da comitiva apoiou o Cruz e perguntou. Após respirar fundo, Cruz acenou com a cabeça e a mão esquerda, indicando estar bem, e o homem o soltou enquanto perguntava: você quer que a gente chame o médico? Não, obrigado. Eu só preciso de alguns minutos de descanso. Cruz respondeu enquanto colocava a mão direita sobre a boca. Depois, assim que o homem se afastou, Cruz olhou para a sua mão e viu que havia um pouco de sangue nela. Dentro da sua mente, Cruz escutou Nate dizer: Cruz, isso não é normal. Você precisa procurar ajuda. Cruz, por sua vez, sacudiu a cabeça e respondeu: não? Eu tenho que vencer esse torneio.